Pessoal, Machado aqui. Hoje eu quero explicar um conceito muito legal sobre facas, que eu acho bem legal vocês aprenderem. Qual a diferença entre facas pequenas e facas maiores no desempenho geral? Bom, primeiramente, algumas regras aqui para a gente estabelecer os testes. Facas menores, rat knives ou facas de EDC, considero são facas com empunhaduras pequenas, ou seja, abaixo de 10 centímetros de lâmina, e lâminas abaixo de 10 centímetros também. Nesse caso aqui ela está com 6 ou 7 centímetros. Então a gente tem as facas de porte, que eu chamo de empunhadura full. São o quê? Facas que têm uma empunhadura com 10 ou mais centímetros de lâmina, com 10 centímetros de lâmina. São facas porte diário, EDC, defesa, etc. Aí a gente já vai para a categoria das facas táticas. Aqui eu tenho a Urban-Tac Mark V. Ela já tem 11,5 centímetros e meio de empunhadura e 12 centímetros de lâmina. Então ela é uma faca que eu considero ela intermediária entre a pequena e a média. Aqui temos a Motac, já tem 13 centímetros de lâmina, 11 centímetros e meio de empunhadura, ou seja, empunhadura full. Já é um conceito que migra do EDC para o tático. E aqui uma faca tática completa, é a adaga civil. Ela tem também os 11,5 centímetros de empunhadura, e são em torno de 17 centímetros de lâmina. Acima disso a gente já tem facas vamos dizer assim, de combate. Então vamos fazer uns testes básicos aqui. Começando utilizando a rat knife. Então ela tem em torno de 7 centímetros de lâmina, a empunhadura ela é mais curta, como vocês podem ver, ela não vai além aqui do meu dedo mindinho. São facas que as pessoas categorizam muito como faca de defesa, faca de EDC e etc. Vamos testar então o poder de corte dela. Utilizando a empunhadura mais firme possível. Isso aqui é um papelão grosso, com a parede aqui de 1 centímetro mais ou menos. O dano que ela fez foi irrisório no corte, porém na estocada, normal. Senti bastante impacto na mão. Bastante mesmo, então pode machucar a mão. Segunda peça, Boot Dagger, 10 centímetros de lâmina, 10 centímetros de empunhadura, empunhadura com 10 centímetros. Encosta ali no meu dedinho, mas não chega a passar, certo? Vamos usar aqui empunhadura martelo e aplicar o corte para testar. Aqui já deu um corte um pouquinho mais profundo. Estocada, normal. Agora indo para as táticas já de porte velado, que eu tenho a Mark V, o Urban-Tac Mark V. Vamos testar o poder de corte dela. Corte bem mais fundo, comprido. Teve uma superfície de contato bem alta. Repetir o teste nesse mais limpo aqui, para ficar mais claro. Corte bem mais consistente e estocada, ok. Vamos para a Motac agora, 11,5 centímetros de empunhadura. Então a empunhadura passa do dedinho e apoia bem aqui na palma da minha mão, e 13 centímetros de lâmina. Corte muito bom também. Estocada sólida, funda. Zero impacto na mão. Uma faca que absorveu bem o impacto. E por último aqui, a adaga civil. Empunhadura full, passando aqui do meu dedinho, cobrindo bem a palma da mão, e 17 de lâmina.
Corte bem fundo. Bastante impacto na peça, zero impacto na mão. Estocada consistente, zero impacto na mão. Bom, como vocês observaram no teste, cada faca desempenhou de uma maneira bem diferente. Todas aplicaram corte, mas nem todas com corte considerável. Porém, todas desempenharam uma boa estocada, então perfuraram bem. O que isso quer dizer? O que isso mostra? Primeira coisa que você deve observar numa faca, principalmente para uso em defesa ou combate, é o seguinte: empunhadura, primeiramente, você sempre tem que considerar a empunhadura como o fator principal para você não absorver choque de impacto na mão e ter um grip seguro para você conseguir utilizar a faca. Se você não consegue segurar a faca direito ou se você acaba se machucando no uso dela, então é uma faca que não desempenha bem. Segundo critério, tamanho de lâmina. Quando você vai considerar uma faca para defesa ou combate, sempre tente priorizar um tamanho de lâmina que seja conveniente para o seu porte, porém que entregue uma boa capacidade. O que eu sempre recomendo para quem tem dúvidas? Parte sempre de um pouco acima de 10 de lâmina, mas jamais menos de 10. Então, nesse intermediário aqui, é o ideal para defesa. Falam muito que 7 centímetros de lâmina é o suficiente para defesa e tal. Quando você está focado em perfuração, de fato, lâmina quanto menor, ela não interfere tanto. Porém, você tem que considerar o quê? Se você quiser utilizar cortes, você precisa de uma lâmina maior. E o que dita a capacidade de corte nem é espessura de lâmina, tipo de aço. Geralmente, geometria e o tamanho da lâmina, como vocês podem ver. Fala assim, a lâmina é formato tal, corta mais. Bom, na teoria a adaga não deveria cortar, cortou bem. Ou seja, na prática, no uso, pegue suas lâminas e teste. Sempre teste no material duro. Não testa cortando papel, cortando coisinha macia, não. Impacto, para você sentir a confiança na faca, para ver se ela realmente segura impacto na mão, para ver se ela tem uma empunhadura boa, se ela não fica querendo escapar da mão, deixa ela com um grip meio solto. Tudo isso aí interfere na capacidade de uso da sua faca. Então, uma faca menor, ela é muito boa para quê? São as rat knives, elas são muito boas para você se desvencilhar de agarrões, para você manipular ela em um ambiente confinado. Você consegue sacar mais fácil, você consegue usá-la de forma oculta mais fácil, tanto no porte quanto no uso, ela fica mais oculta. E ela tem uma capacidade de corte limitada, independente da afiação. Essas facas aqui estão todas razor sharp, porém na hora que você vai usá-las para cortar de verdade, não é como mostram, eu vou cortar um pedaço de carne ali, qualquer faca corta. Acontece que no uso tático, a carne que você vai cortar, ela não está paradinha lá, esperando ela tomar um golpe. Então, você tem roupas, você tem camadas de tecido, você tem vários fatores aí que podem interferir na eficiência da lâmina. Então, tem que considerar isso. Então, faca menor, para você uso mais restrito, no sentido de vou sacar em ambiente confinado, estou tomando um mata-leão ou alguém tentando me segurar, você consegue sacar essa faca fácil e aplicar os push cuts, ou seja, o corte de apoiar e cortar. Quer algo um pouco mais resistente? Vai nessas medidas, nessa configuração. Você tem 10 centímetros de lâmina, você tem 10 centímetros de empunhadura com talas ou mais sólida, que garanta que a faca vai fixar melhor na mão. Isso aqui, na minha opinião, é o mínimo para defesa, é o mínimo do mínimo. Essa aqui eu não coloco como defesa, essa aqui eu coloco como faca de emergência para você se desvencilhar de uma situação. Para defesa, é o mínimo. Quer algo mais consistente, algo que cubra melhor um range de atividades, vai sempre na medida um pouco maior, empunhadura cheia,
ver se a empunhadura transpassa a sua mão inteira, porque isso é importante. Toda a faca que ela para, a empunhadura para antes do seu dedinho, ela vai ter um jogo ali que pode machucar a tua mão. Então sempre garanta que a empunhadura passe a sua mão para você ter um grip sólido. Facas táticas já, você pode, as que eu produzo você consegue portar de forma velada, mas eu não recomendo você utilizá-la em todas as situações do dia a dia. Eu recomendo sempre, todo dia, em qualquer lugar, é o mínimo. Algo mais específico, algo que você precise de um pouco mais de reforço, lâmina maior, empunhadura maior, não cai nesse papo de 10 centímetros é o suficiente ali e é isso aí. Não, depende da situação, depende da aplicação. Então fica a dica aí, comentem o que vocês acharam, mandem suas dúvidas, suas indagações, eu quero ouvir vocês. Fechou? Abraço e até a próxima.